que é a multa que o Fluminense... A multa do Fluminense. Agora, Não era de 200 milhões naquela época que divulgaram o documento do Scarpa? O documento que o Palmeiras recebeu é de 40 milhões. 40? É. Agora, a discussão é a seguinte. Vou voltar a repetir para vocês aqui o que me disse um cara, até o Cassino estava conversando com ele sobre esse respeito. Um cara que conhece lei. Ele falou, Pascoal, não adianta o clube fazer acordo paralelo com ninguém. O clube pode fazer acordo com o jogador, acordo com o empresário do jogador, pode fazer o que ele quiser. Na lei está escrito que o clube que fica com o jogador é solidário. E na hora de cobrar, quem é que tem mais posses? O jogador ou o clube? Aí eu falei, mas o senhor está me dizendo então que é inviável. Ele falou, é inviável em qualquer questão. Enquanto não tiver a decisão, enquanto não tiver uma decisão, não adianta fazer esse tipo de contrato, porque pode perder. Pode ganhar? Claro que pode, a Justiça do Trabalho está aí para analisar. Pode ganhar, como pode perder. E se perder, o ônus é muito grande, muito grande. Você pode ter um contrato que diga que a empresa se responsabiliza pelo acerto. Muito embora a situação dele, do Scarpa, seja diferente da situação do Zeca. São situações diferentes. O Scarpa tem débitos do Fundo de Garantia, débitos de salários e 13º que não foram acertados naquela data e, a posteriori, alguns foram acertados, né? Que a gente sabe. No caso do Zeca, o processo está em andamento, a alegação está em cima da falta de pagamento do Fundo de Garantia e da falta de segurança para ele executar o seu trabalho depois das ameaças que ele teve. São os dois aspectos. Só que o Santos mandou a documentação, pelo menos a informação que eu tenho. O Santos alega que está pagando pelo Profut. E a questão da segurança é subjetiva. A questão da segurança é subjetiva. Então, os advogados do Corinthians, que são dois advogados, um que a gente conhece aqui, que é o doutor Santoro, né, que a gente frequentemente conversa com ele. Eu não conheço não, Pascoal. Você não conhece o doutor Santoro? Eu não preciso de advogado. O doutor Santoro é uma das maiores sumidades da área esportiva, da advocacia. Você está perdendo uma grande oportunidade de conhecer. Além de ser um cara genial, uma pessoa fantástica, é um dos maiores advogados esportivos hoje. Tem pouca gente que tem a qualificação dele de conhecimento de regulamentação esportiva. Você precisa parar de criticar todo mundo. Eu não estou criticando ninguém. Todo mundo se critica. A minha vida é limpa, eu não preciso de advogado. Todo mundo precisa de advogado. Pode nem ter amigo legal, que ele não tem. Também não pode. Pode ter amigo legal, que ele acha que é mentiroso, que outro dia ele saiu Não, eu tenho advogado. Meu advogado é legal. A audiência ele vai toda hora. Não dá para ter agora. Temos que ter vários. Aqui tem vários. Meu advogado resolve tudo. É mesmo? Não, porque cada advogado tem uma especialidade. Não, mas o meu é especialista em tudo. O especialista em mim. O Mano tava... Foi um psiquiatra. O Mano tava com um advogado que estava perdendo desquite amigável. Aí... Verdade. Não, mas o advogado bom do Mano não tem OAB e não cobra. Ah, eu sei quem é. Isso aí eu sei quem é. Por isso temos amigos. Hoje ele veio de camisa azul. Então, o Scarpa, o senhor disse uma grande besteira agora há pouco, eu vou tentar corrigi-lo. Eu? Né? É. O senhor disse que o Palmeiras tem que perder os pontos. Gostaria. Não tem que perder coisa nenhuma. Porque no dia em que ele fez os gols... até o No dia em que ele fez esses gols aí contra o Ituano, por exemplo, ele estava regularizado. A CBF tinha dado condições de jogo porque ele tinha apresentado a liminar. É uma condição liminar, não é uma condição definitiva. É uma condição então, liminar. Não deveria ter dado a condição. O senhor que conhece bem palavras, deveria saber qual é a condição de liminar e definitiva. A mesma que pode ser derrubada pode ser a qualquer momento. Então, a ação do Scarpa continua. O julgamento ainda não houve. Mas então, nesse momento ele voltaria ao Fluminense. Nesse momento ele está impedido até de treinar no Palmeiras. Não, mas eu não vi isso não. Eu li que ele poderia treinar ainda. No Palmeiras? Treinar no Palmeiras. Uma coisa que eu acho que é muito perigosa, acho que é muito perigosa nos dois casos. Ele é jogador do Fluminense. Só se o Fluminense autorizar que ele treine no Palmeiras. Volta ao vínculo esportivo. Lembra do Leandro, Pascoal, Amaral? Não pode treinar. Lembra do Leandro Amaral? Não, eu não vou teimar porque eu não conheço a fundo essa história. Lembra do caso do Leandro Amaral? Lembro, claro. Não, mas do Vasco, ele foi pro Fluminense, teve que voltar pro Vasco e jogar no Vasco até o final do contrato para depois ir pro Fluminense. Ele é jogador do Fluminense. Mas deixa eu te contar um negócio. Não pode treinar? Não, o contrato dele está encerrado com o Palmeiras. Ele volta a ser jogador do Fluminense. Até ter a nova cassação. Se o Fluminense permitir que ele treine no Palmeiras, é uma outra situação. Até o julgamento da causa. Está lá a causa. E quando que é o julgamento, Pascoal? Ainda não tem a data definida. O que eu acho que é muito perigoso é o seguinte, para os jogadores em geral, e aí que seria bom eles terem uma associação que os representasse de verdade, né? As decisões do Tribunal do Trabalho,
estão sendo pró-clubes. Vou dizer do caso do Scarpa especificamente, porque o Santos alega que pagou. Então, o Santos alega que tá tudo em dia, né? Por conta do Mas Profute, o né, Scarpa... Santos não, o Fluminense. Não, tô falando do Santos, Zeca, então. do Zeca, do caso do Zeca. No caso do Fluminense, até onde eu sei, o Fluminense nunca alegou que estava com tudo em dia. Realmente o jogador estava com salários atrasados, direito de imagem atrasado, etc. e tal. Então, 13º fundo de garantia. 13º fundo de garantia. Então, a única segurança que o trabalhador tem, no caso, para se livrar de um contrato de um patrão que não lhe paga, é recorrer aos tribunais. E eu não vejo por que um tribunal dá ganho de causa a um patrão nesse caso. O cara não tá pagando? Mas, ô, Flavinho... O cara não tá pagando, gente. Mas ainda não tem a decisão do tribunal. Houve uma Não, decisão mas liminar. mas é TRT, bicho. TRT é Tribunal Regional do Trabalho, Sim, Pascoal. Isso é uma mas- decisão de tribunal, não é de tribunal. colegiada de um juiz Não, só, mas não é, mas é uma decisão Isso, de um mas é uma tribunal. decisão liminar, não é uma decisão definitiva. A decisão definitiva sai da reunião. Mas que seja. Mas olha o quanto atrapalha o trabalhador aí, no caso. Não, mas, gente, primeiro, o cara precisa- precisa ser discutido, Pascoal, é a morosidade da nossa justiça. Vamos partir desse princípio, porque qualquer processo que pare em qualquer esfera vai demorar muito para ser Isso julgado. tá andando uns 4 meses, 3 meses, 4 Gente, meses. isso é muito Não, rápido, mas- mano. O não, meu mas pera tem um lá, pera processo lá. aí que tá há Não, 3, mas cabe 4 anos recurso, e mas também... enfim, é isso que eu tô falando. Com relação ao futebol, ainda parece que as coisas andam um pouco mais rápidas do que no dia a dia. o futebol Enfim, não é mas um vamos lá. corpo à Mas parte, caiu no né? TRT. Qualquer processo trabalhista pode cair lá, inclusive dos jogadores. Mas vamos lá. Primeiro, morosidade, Pascoal. Segundo, pintou a liminar, Pascoal. Não pagou por A, B, C ou D o motivo que houve, talvez, ali para que o Scarpa entrasse com esse processo contra o clube e rescindisse o contrato de forma unilateral. É porque ele tinha alguma alegação para isso. Alguém que viu aquele processo, que colheu as provas ali, deu o laudo favorável ao jogador para que ele tivesse pelo menos uma liminar. Como essa liminar é cassada depois de um tempo? É isso que eu estou questionando, Pascoal. Com o porque clube a situação- apresentando justificativas, Mas, mano. Pascoal, a partir do momento clube que o tem o jogador... direito de apresentar a Pascoal, documentação. a partir do momento que o jogador apresenta aí uma documentação pertinente, porque ninguém vai dar uma liminar... tô dando uma liminar por, orelhada. sabe, na orelhada, como o Facincani acabou de citar aqui. Ninguém vai pegar, acho que é legal, eu gosto do Scarpa, vai trabalhar. Não. É analisada uma documentação para que essa liminar possa ser concedida a quem pede. Aí você tá correto. Aí o que clube tá. recorre, Aí o clube- ele apresenta outras mas, ô, Flavinho, provas. é uma situação... Um outro juiz tem um outro entendimento Mas é da isso que eu tô questão. falando. A lei brasileira, Não é o com mesmo relação a juiz, isso, é outro. é muito complicada, é muito complexa, Porque cara. A peraí, mesma lei, vários juízes têm várias interpretações. Lei O negócio é muito lei. subjetivo, cara. A lei é muito subjetiva, cara. Ô, Facinca. Deve ser mais objetivo. Ô, Gustavo Scarpa, vai voltar para o Fluminense? Pergunta 1. Pergunta 2. Ele vai ficar no Palmeiras, mas o Palmeiras vai ter que morrer com uma grana? 3. Até acontecer tudo isso, o que faz Gustavo Scarpa? Vai treinar em casa? Ou ele tem que se apresentar ao Fluminense? Eu conversei com uma pessoa agora cedo e me disse que a situação do Scarpa se mantém por enquanto a mesma. Que o Palmeiras ainda não recebeu a notificação oficial devido à greve dos Correios aqui no Rio de Janeiro. E que esse ofício não chegou ao Palmeiras, né? Enviado. Essa notificação não vai por correio, vai por Teve oficial. um ofício que Vai, o português não recebeu, vai. mas ela caiu. Vai. Exatamente. Eu sei. Bota pra jogar porque você vai ver o que vai acontecer. Não. Se mantém a O mesma... tribunal já comunicou se mantém à a CBF. mesma de se apresentar ao clube e treinar. Pelo que eu sei até agora, estamos aqui Facincani, com uma... o tribunal já comunicou à CBF. E comunicando à CBF, ele não tem Então, condições de jogo. não, ele está sabendo decisão que ele não pode exatamente, jogar. não. que o vínculo dele voltou. Peraí, chega uma informação agora via Twitter. Checa aí também com as tuas fontes se procede. William Sepp, né? Seus dados para o Palmeiras. Pelo amor de Deus, Benja, ele leu pelo amor de Deus. Isso. O Roger Machado acabou de dar uma coletiva afirmando que ele vai para o jogo amanhã. Então. O Palmeiras ainda não foi notificado e o departamento jurídico do clube confirma que o Scarpa tem condições de jogo. Isso não vai... Aí o William Sepp fala que isso não vai dar em nada. O Roger Machado confirmou o Scarpa amanhã? Eu não Ele vi a disse que coletiva quer agora. contar O com o que jogador. eu Eu não escutei perguntei que de manhã é que essa gostaria de informação contar. bate, bem. É o que eu falei com uma pessoa. Diferente.
A situação, por enquanto, se mantém a mesma. O Palmeiras oficialmente não foi notificado, nem por CBF, nem por Federação Paulista. Mas quem vai ser notificado, eu acho que é o jogador, não é o clube. O clube tem um contrato, claro, não tenha dúvida. A ação é entre Fluminense e Scarpa, não é o Palmeiras. O Palmeiras não pode ser... O Palmeiras é parte interessado. Ele é interessado. Hoje tem um contrato. A ação quem moveu foi o Gustavo Scarpa contra o Fluminense. Então o Fluminense contra o Scarpa. A Tribunal Regional do Trabalho vai notificar o Scarpa, comunica primeiro a CBF. Não sei não, hein? Acho que comunica só as partes envolvidas. Não, tem que comunicar a CBF, porque ele tem vínculo esportivo. Mas ele tem um vínculo, mas ele não, é uma parte interessada, não envolvida. Não é, o Palmeiras não é parte da ação. A ação é mas a CBF sendo notificada, ela tem que acionar o clube com quem ele tem vínculo. Tudo bem. É isso que na verdade, o Scarpa notificado cancela a inscrição do jogador. O Scarpa notificado porque ele volta a ter vínculo com o Fluminense. A questão é essa. O Palmeiras ainda notificado a respeito de uma situação oficial de que ele não pode jogar, ainda não foi. Por isso que trabalha na mesma condição. Então vai lá, escala o jogador. Em relação ao caso do Zeca, que é o comparativo que o Flavinho trouxe com o do Scarpa, conhecendo o departamento jurídico hoje do Palmeiras, que é muito competente, por sinal, o Palmeiras não daria um ponto sem nó. Porque o Palmeiras teve a mesma situação do Zeca e correu. O Palmeiras não quis nem se interessar pelo caso do Zeca. O Flamengo também não. Nem o Flamengo. E o Corinthians ano passado, também não queria. Então, o Corinthians foi agora atrás, viu que a situação se mantém a mesma, até piorou. Então, assim, se o Palmeiras fez um contrato com o Scarpa, ele esteve seguro, e as partes envolvidas, no caso, aí que eu preciso checar, se existe uma cláusula de que esse pagamento seria feito por parte do jogador e do Roger. O Roger disse o seguinte, só que eu conto com o jogador até segunda ordem. Sim, é isso que eu... Então, até essa segunda ele não ordem, vai botar o cara pra jogar. Por isso que eu te falei, até agora, 1h15 da tarde... Não chegou a segunda ordem. Não chegou a segunda ordem. Agora, Facicani, o Palmeiras e os seus advogados, o seu departamento jurídico, obviamente não se colocam acima da lei. Eles poderiam até acreditar que a situação do Scarpa era uma situação um pouco mais clara, porque o Fluminense não estava pagando e tudo mais, mas isso não significa que eles adivinham as decisões judiciais. É o que o Pascoal estava falando. Cada juiz tem um entendimento do mesmo caso. Não há dúvida. Eu já passei por isso, né? Eu ganhei aqui na primeira instância e perdi na segunda. Então, porque o entendimento do segundo colegiado foi totalmente contrário ao do juiz do primeiro, um pouco no que o Mano está falando. As leis são confusas, as leis são interpretativas. O que fez o Palmeiras... Mas há entendimento, para isso que existe o juiz. O que teria feito o Palmeiras tinha mais segurança com o Scarpa do que com o Palmeiras teve, na apresentação de documentos do jogador em relação à situação dele do Fluminense, muito mais segurança e embasamento para fazer esse contrato. Por isso que eu falo que o Palmeiras... E ainda assim está levando E ainda assim tem agora esse susto, né, que sofreu na sexta-feira. Mas mesmo assim, eu acredito que por toda a situação, o desenrolar, por ele já ter jogado pelo Palmeiras tudo mais, é de que o Scarpa continue no clube. Mas aí, se continue no clube, mas se a justiça determinar o Leandro que precisa Amaral pagar... Leandro Amaral foi lá pro Fluminense, teve que voltar e terminar o campeonato no Vasco. Quando terminou o ano, aí acabou o contrato, foi jogar no Fluminense. Se o Fluminense ganhar a causa... Tá lembrado disso ou não? Se o Fluminense ganhar a causa e a causa for no sentido de o Palmeiras ter de pagar para ter o jogador, só vai ter o jogador se pagar. É o mesmo caso do Zé. Eu tenho a impressão que pelo perfil conciliador do presidente do Palmeiras, ele já deve estar pensando em algum tipo de estratégia. Estratégia é isso aqui, ó, dinheiro. Então, dinheiro. Tem nome? Exato. Detalhe no futebol. Quem pensa em dinheiro no Palmeiras não é o presidente, não, legal. Mas vai ser a dona Leila lá. Vai ligar pra dona Leila e vai perguntar. Dona Leila, você colocar o jogador na parada. Exatamente, deixa eu só molhar o bico. Vocês têm toda a razão. Vocês não deixaram molhar o bico. Eles vão fazer algum tipo de acordo. E aí, o Mano falou, o Palmeiras vai tentar colocar algum jogador. Até por conta do momento terrível do Fluminense, que foi eliminado da Copa do Brasil, os dirigentes do Fluminense também estão pensando, se a gente não contratar alguém, se a gente não dar uma arrumada, uma ajeitada nesse time do Abelão, nós vamos cair para a segunda divisão. Mas tá fácil arrumar um jogador interessado em jogar no Fluminense? Exatamente. O problema é, o Palmeiras vai oferecer de novo Ciclano, Zezinho e Beltrano. O Zezinho talvez vá. O Ciclano ou Cicrano. É Cicrano. Tudo bem. O Cicrano. Não é clano. Tudo bem, a gente não tá numa aula de português. Mas é bom falar o português direito. O Cicrano não vai querer ir.
o fulano não vai querer ir. Aí a situação se torna complexa. Então eu repito, o Palmeiras vai tentar um acordo. O Palmeiras vai tentar fugir dessa história de justiça. Só que não vai ser tão fácil, não. Fábio